Voluntários europeus da SS, unidos por um juramento fanático a Hitler, acabaram abandonados, caçados e traídos. Marcharam sob o sol negro acreditando em uma causa de glória e fraternidade, mas, com a queda de Berlim e o acordo entre aliados e soviéticos, tudo se desfez em cinzas. Neste vídeo, mostramos os destinos trágicos dos combatentes estrangeiros da SS, franceses, belgas, holandeses e outros, que ficaram sem saída ou salvação. Alguns foram executados sem julgamento, outros torturados e muitos desapareceram nos gulags do leste. Esta não é uma história de honra ou redenção, mas sim do fim implacável enfrentado pela SS europeia. Em 24 de abril de 1945, com Berlim à beira do colapso, o Brigadeführer da SS Gustav Krukenberg recebeu ordens urgentes do grupo de exércitos Vístula. A ordem era clara. Ele deveria liderar o que restava do 57º Batalhão da 33ª Divisão de Granadeiros Waffen da SS Charlemagne até o coração de Berlim. Não se tratava de retirada nem de redesdobramento estratégico, mas de uma marcha da morte ao inferno. Os remanescentes da divisão, compostos quase só por voluntários franceses, estavam reunidos no campo de treinamento da SS em Neustrelitz quando foram chamados. Krukenberg, veterano experiente à frente de uma das últimas resistências da guerra, foi ordenado a se apresentar à chancelaria do Reich para instruções assim que chegasse à cidade sitiada. Krukenberg rapidamente acordou o Hauptsturmführer Henri Fenet, comandante do Sturmbataillon Charlemagne, nome sombrio do 57º Batalhão. Ao sair dos aposentos, Fenet viu Krukenberg já de sobretudo cinza, com o rosto refletindo o peso do momento. Ele viera recrutar voluntários dispostos a lutar até o fim contra o Exército Vermelho nas ruínas de Berlim. Para os soldados da divisão Charlemagne, estrangeiros leais a Hitler, este era o acerto de contas final. Para muitos era uma honra e a chance de deixar um legado numa luta já perdida. Alguns sabiam que era uma missão suicida, mas decidiram ficar. Apesar de muitos se oferecerem, apenas 90 foram escolhidos. Não havia espaço para mais, só alguns veículos poderiam transportá-los. Às 8h30 a coluna partiu. 2 semilagartas e 3 caminhões pesados formavam o comboio, rugindo seus motores pela última vez. A ida a Berlim foi cheia de perigos. A superioridade aérea soviética dominava os céus, obrigando Krukenberg a conduzir seus homens por estradas secundárias e florestas de pinheiros, onde as copas os protegiam dos caças bombardeiros. Mas o caminho para Berlim virou um corredor de destruição. As forças soviéticas bloquearam o acesso pelo norte, forçando o comboio a seguir por uma rota sinuosa e perigosa. Ao entrarem na cidade pelo oeste, passaram por colunas esfarrapadas de tropas alemãs em retirada, homens sem esperança de salvação. Alguns soldados em fuga olhavam perplexos para os voluntários da Charlemagne, gritando que eles estavam indo na direção errada. Outros apenas batiam na própria cabeça, deixando claro que achavam esses estrangeiros da SS completamente loucos, marchando direto para a morte. Berlim, antes o centro do Reich, havia se transformado em um deserto apocalíptico. Barricadas bloqueavam as principais avenidas, e distritos inteiros eram reduzidos a escombros fumegantes. Os ecos da artilharia e o estrondo dos blindados soviéticos se aproximavam de todas as direções. Enquanto o comboio avançava com cautela pelo cadáver da cidade, o peso da desgraça iminente recaía sobre todos. Ao anoitecer, após horas de manobras exaustivas pelas ruas destruídas, os homens de Krukenberg chegaram ao Olympia Stadion, um enorme complexo às margens orientais do rio Havel, na parte ocidental da cidade. À sombra do estádio, antigo símbolo nazista nas Olimpíadas de 1936, os voluntários exaustos se preparavam para o que estava por vir. Essa foi a última noite deles de relativa segurança. Dali em diante, além dessas poucas horas de descanso, só havia caos, fogo e morte. Enquanto os esgotados voluntários da Charlemagne reviravam um depósito saqueado da Luftwaffe, procurando desesperadamente por qualquer alimento ou bebida que os sustentasse na batalha que se aproximava, o SS Brigadeführer Gustav Krukenberg seguia pelos escombros de Berlim em direção à chancelaria do Reich.
Os grandes salões de Berlim haviam se transformado em bunkers de comando, onde oficiais se debruçavam sobre mapas que já não ofereciam esperança alguma de salvação. No centro do regime em colapso, Krukenberg encontrou o general de artilharia Helmut Weidling, novo comandante da defesa de Berlim. Weidling, um soldado pragmático, sabia que o destino da cidade estava selado, mas queria organizar uma última resistência para retardar a conquista soviética. Weidling rapidamente transmitiu novas ordens a Krukenberg. O comandante da SS deveria assumir o setor de defesa C, que abrangia o sudeste de Berlim. Era um dos setores mais críticos da cidade, diretamente no caminho do Exército Vermelho. Ali, os soviéticos avançavam em massa a partir dos subúrbios do sudeste, destruindo os últimos focos da resistência alemã, quarteirão por quarteirão. Se o setor caísse rapidamente, os soviéticos teriam acesso direto ao Reichstag e ao bunker de Hitler. Krukenberg passaria a liderar uma força improvisada para segurar a frente em colapso. Seus próprios voluntários franceses, veteranos de combate do Sturmbataillon Charlemagne, estavam entre os mais determinados e ideologicamente fanáticos, mas eram em número lamentavelmente pequeno. Os últimos sobreviventes da 11ª Divisão SS Panzergrenadier Nordland, outrora uma temida unidade de elite, estavam agora destroçados, reduzidos a uma sombra do que haviam sido. Além deles, Krukenberg teria de contar com qualquer defensor disperso que a equipe de Weidling conseguisse reunir. Retardatários, homens feridos ainda capazes de carregar um rifle, jovens da juventude hitlerista quase sem idade para se barbear e recrutas do Volkssturm vindos da população civil de Berlim. Alguns desses homens jamais haviam disparado uma arma em combate. Alguns lutaram por semanas sem descanso, movidos pelo desespero e pela certeza de que se render significaria execução ou morte lenta em campos de trabalho soviéticos. Krukenberg aceitou a dura realidade de seu comando. Ele sabia que não liderava um exército para a vitória, mas conduzia uma procissão fúnebre rumo ao abismo. A resistência final dos voluntários europeus da SS começava. Para os soldados da Waffen-SS das divisões Charlemagne e Nordland, lutar até a morte nas ruínas de Berlim não era apenas por lealdade a Hitler. Estava enraizado no ódio ao bolchevismo, crença que atraíra inúmeros voluntários estrangeiros para a Waffen-SS desde o início. Para eles, o avanço soviético significava não apenas derrota militar, mas também a destruição da identidade nacional, da soberania europeia e da ordem que acreditavam defender. Com os tanques e a infantaria soviéticos fechando o cerco a Berlim, esses homens sabiam que se render não era opção. As histórias de represálias soviéticas, execuções, estupros em massa e o tratamento brutal dos prisioneiros já eram amplamente conhecidas. Para os voluntários estrangeiros da SS, muitos dos quais já haviam queimado as pontes com suas pátrias, não restava futuro além daquela batalha. A resistência deles nas ruas arrasadas de Berlim foi um ato de desafio diante da aniquilação certa. A vitória era impossível, mas eles seguiram lutando. Essas unidades estrangeiras da Waffen-SS eram uma extensão da Schutzstaffel alemã, força paramilitar de elite que passou de guarda pessoal de Hitler a uma das mais temidas e infames da guerra. A Waffen-SS alcançou um status quase mítico na história militar, conhecida pela disciplina fanática, pela habilidade em combate e pela disposição de lutar até o fim. Ela surgira como uma força de segurança para proteger eventos do Partido Nazista e garantir a proteção de seus principais líderes. Com o desenrolar da guerra, a Waffen-SS tornou-se uma tropa de elite que rivalizava com a Wehrmacht e atraiu milhares de voluntários estrangeiros de toda a Europa. Homens vindos da França, da Escandinávia, da Holanda e dos Balcãs se viam como guerreiros de uma nova ordem, um exército pan-europeu erguido para defender o continente contra a maré soviética. Em abril de 1945, essa visão ruiu. Berlim, outrora o centro do império de Hitler, havia se tornado uma armadilha mortal, e as tropas estrangeiras da SS presas lá enfrentariam a vingança soviética. Eles haviam escolhido seu lado e já não havia escapatória. É um erro comum pensar que todos os homens da Waffen-SS eram voluntários movidos por ideologia ou lealdade cega ao regime. Na verdade, muitos foram enganados, coagidos ou forçados a servir. Recrutadores da Waffen-SS, pressionados pela falta de mão de obra, recorriam a táticas enganosas para atrair principalmente estrangeiros. Um desses casos envolveu recrutas dinamarqueses, falsamente convencidos de que iriam para a Alemanha apenas para treinamentos políticos e atléticos. Esperando apenas educação ideológica e condicionamento físico, acabaram forçados a entrar na Waffen-SS, armados e enviados diretamente para a linha de frente.
Na França ocupada, 500 operários flamengos empregados pelos alemães no norte foram atraídos a trabalhar na Polônia com promessas de empregos lucrativos. Acreditando que assinavam contratos por melhores salários e condições, logo perceberam que haviam sido levados a campos de treinamento da SS, onde recusar servir não era opção. Além do engano, a Waffen-SS impunha poucas restrições para recrutar homens de origens duvidosas. A liderança da SS, especialmente o SS-Obergruppenführer Gottlob Berger, acreditava que criminosos e marginalizados poderiam ser moldados em guerreiros implacáveis. Sob sua orientação, os recrutadores da Waffen-SS foram instruídos a ignorar o passado criminoso dos voluntários, até mesmo daqueles sob julgamento ou investigação em seus países de origem. A filosofia de Berger era simples. Ele via criminosos como candidatos ideais para soldados de elite, acreditando que, com disciplina e condicionamentos certos, lutariam melhor do que homens comuns. Para ele, o fato de muitos se alistarem não por ideologia, mas por desespero ou fuga da justiça era irrelevante. Como comentou certa vez, esses dilemas de recrutamento não eram novidade. Ao longo da história, exércitos transformaram os indesejáveis da sociedade em combatentes endurecidos. Apesar de se apresentar como força de elite e ideologicamente pura, a Waffen-SS frequentemente era bem diferente na realidade. Muitos estrangeiros foram enganados ou forçados a servir, e, enquanto Berlim ardia em abril de 1945, milhares, crentes ou não, estavam presos em uma batalha impossível de vencer. Os soldados exaustos da divisão Nordland haviam sido enviados aos Balcãs para se recuperar da frente oriental, mas descanso não existiu. Em vez disso, foram lançados em uma guerra brutal contra os partisanos de Tito, que travavam guerrilha implacável contra os ocupantes alemães. Emboscadas. Sabotagens e ataques noturnos tornaram-se parte da rotina diária, e a resposta alemã era igualmente brutal. A brutalidade já não era exceção. Tornara-se regra, a guerra nos Balcãs virou uma luta de aniquilação, sem piedade de nenhum lado. Em 1945, os últimos resquícios de ordem nas fileiras alemãs estavam em colapso. Vestindo o cinza-campo da Wehrmacht ou as túnicas negras da Waffen-SS, a maioria das tropas alemãs já não combatia por vitória, mas apenas por sobrevivência. Cada dia trazia mais retiradas, mais baixas e mais derrotas. Em março de 1945, com o avanço soviético para o oeste, os alemães reuniram às pressas unidades SS devastadas para defender Szőröd, na Hungria. Entre eles estava o oficial do batalhão Sturmgeschütz da 3ª Divisão Panzer SS Totenkopf, Hans Geisendorf, que mais tarde relataria o horror daquele confronto condenado. À medida que o ataque soviético avançava, as defesas alemãs rapidamente se desintegravam. As tropas da Waffen-SS, embora experientes e endurecidas pelo combate, estavam perigosamente sem munição. Rifles e metralhadoras silenciaram, carregadores vazios. Soldados buscavam cartuchos restantes, mas nada encontravam. Alguns recolhiam munição dos mortos. Outros, em desespero, percebiam que só restavam as próprias mãos. À medida que os soviéticos se aproximavam, os alemães recorreram ao desespero. Sem balas, usavam facas de trincheira, coronhas de fuzil e pás, golpeando numa tentativa desesperada de manter suas posições. Era pura carnificina, combate corpo a corpo em sua forma mais primitiva. Das trincheiras soviéticas, figuras surgiram a 50 jardas de distância. Houve uma breve pausa. Os soldados do Exército Vermelho, percebendo o desperdício de mais sangue, ofereceram rendição aos alemães. Ainda assim, as tropas da Waffen-SS recusaram. Por lealdade fanática, recusam se tornarem prisioneiros de guerra ou pelo temor de que a rendição significasse execução imediata. Eles mantiveram suas posições. Os soviéticos não perderam mais tempo. O ataque recomeçou com força avassaladora. Ondas de infantaria do Exército Vermelho avançaram, seus gritos de guerra ecoando pelo campo de batalha. Atrás deles, a terra tremia sob o avanço dos tanques pesados soviéticos, cujos canhões massivos cuspiam fogo e aço. Os defensores não tinham resposta. Sem armas antitanque, sem reforços, sem chance. Entre os que tentavam resistir, estava um batalhão reconstituído da divisão Nordland, apressadamente anexado à divisão Viking, mas a batalha já estava decidida. As posições alemãs foram invadidas em poucas horas. Os últimos sobreviventes de suas unidades foram esmagados no ataque. Esse foi o destino dos homens da Nordland,
da Totenkopf e dos estrangeiros da SS ainda lutando pelo império em colapso de Hitler já não combatiam por ideologia ou conquista, mas numa luta desesperada em uma guerra perdida. Os dinamarqueses do 24º Regimento Panzergrenadier Danmark lutaram com heroísmo. Recordaria Hans Geisendorf, anos depois. Eu estava posicionado com nosso Sturmgeschütz nos arredores da cidade, junto a um esquadrão de infantaria. Toda a área era um inferno de destruição, fumaça, fogo e o rugido ensurdecedor da artilharia. No meio do caos, um mensageiro chegou gritando que tudo havia terminado. Recebemos ordens de romper o cerco e tentar escapar para o oeste. A retirada desesperada não nasceu do pânico, mas da necessidade. Outros canhões de assalto já estavam atolados nos campos encharcados a oeste da cidade, suas esteiras girando em falso até ficarem imóveis. Alvos fáceis para a artilharia soviética. Logo, Geisendorf e seu esquadrão enfrentaram o mesmo destino. Seu canhão de assalto, antes uma arma formidável, agora não passava de um bloco inútil de aço preso no lamaçal. Restava apenas uma opção: destruí-lo. Eu explodi nosso Sturmgeschütz com um Panzerfaust, relatou. Geisendorf mais tarde relembrou, a memória ainda vívida. Então corremos por nossas vidas. Explosões de artilharia caíam ao nosso redor. Detonavam bem à frente, levantando nuvens de terra e estilhaços. Não havia tempo para pensar, apenas para correr. Nem todos conseguiram. O ritmo era exaustivo e o cansaço, os ferimentos ou o desespero levaram muitos à queda. Vi oficiais tanto do 24º Regimento Panzergrenadier Danmark quanto da minha própria divisão sacarem as pistolas e tirarem a própria vida em vez de serem capturados. Esse era um destino mais temido que a própria morte. Enquanto isso, nas proximidades, o cerco soviético se fechava sobre as posições alemãs em Stuhlweisenberg. O moral da divisão Viking, uma das mais elitizadas da Waffen-SS estrangeira, começou a ruir. Para o Oberführer Karl Ulrich, comandante da divisão, estava claro, permanecer ali significava aniquilação. O Exército Vermelho pressionava de todos os lados e as linhas de suprimento haviam sido cortadas. Restava apenas uma chance: fugir. Em 22 de março, Ulrich desobedeceu às ordens de Hitler de manter posição a qualquer custo e ordenou a retirada. A exausta divisão Viking tentaria avançar para o oeste. Foi uma decisão ditada pelo mais duro pragmatismo. Desobedecer a Hitler era traição, mas permanecer significava destruição certa. Romper o cerco, no entanto, era mais difícil do que parecia. Os soviéticos, implacáveis, apertavam o laço a cada hora. A 9ª Divisão Panzer SS Hohenstaufen foi encarregada de manter o corredor de fuga aberto e conter os soviéticos enquanto a Viking recuava. As tropas Hohenstaufen lutaram com a tenacidade de quem sabia exatamente o que estava em jogo. Se o corredor desmoronasse, milhares de camaradas estariam perdidos. Quando a notícia da retirada chegou a Hitler, ele explodiu em fúria cega. Para o Führer, ainda alheio à realidade, qualquer retirada era uma traição imperdoável. Sua raiva virou punição. 5 dias depois, ele ordenou que os homens da Hohenstaufen perdessem suas braçadeiras distintivas, símbolos da elite da Waffen-SS. Para Hitler, haviam se desonrado. Mas para aqueles que lutaram nas ruas ensanguentadas e nos campos congelados do leste europeu, não era a honra, mas a sobrevivência que importava agora. O Requiem da Alemanha nazista ecoava nas ruínas de Berlim. Em abril de 1945, o Terceiro Reich estava reduzido a uma estreita faixa de terra, com a capital cercada pelo avanço implacável do Exército Vermelho pelo leste e pelos aliados ocidentais pelo oeste. A outrora poderosa máquina de guerra alemã era apenas uma sombra, e cada unidade restante padecia de falta de homens, munição e combustível. Ainda assim, contra toda lógica, Hitler ordenou que as formações da Waffen-SS convergissem para Berlim, transformando-a no campo de batalha final. Nesse ponto, poucas divisões mantinham sua força total. A maioria fora reduzida a meros batalhões, enfraquecidos por anos de guerra de atrito, preenchidos por retardatários, feridos e até recrutas adolescentes, forçados ao serviço em um esforço desesperado de adiar o inevitável. E mesmo assim, a SS continuava lutando. O que os motivava? Para muitos, não era apenas ideologia, mas os laços inquebráveis forjados em anos de combate brutal. Esses homens haviam suportado o inferno congelado da frente oriental, as batalhas impiedosas nos Balcãs e as defesas desesperadas dos últimos redutos do Reich. Tanto alemães quanto voluntários estrangeiros já haviam perdido há muito a esperança de voltar para casa. Seus países estavam ocupados pelos aliados, ou os soviéticos jamais os receberiam de volta. Cair nas mãos do Exército Vermelho significava quase sempre execução ou um destino pior nos gulags da Sibéria.
Mesmo com tudo perdido, render-se era impensável. Até nos últimos dias, sem esperança, não pensávamos em largar as armas, lembrou um soldado da Waffen-SS. A escolha, como viam, era lutar ou morrer. Apesar da realidade óbvia da derrota iminente, alguns ainda se agarravam à crença de que um milagre estava prestes a acontecer. Durante a guerra, a propaganda alemã exaltava as Wunderwaffen, armas maravilhosas, que mudariam o rumo do conflito e garantiriam a vitória. Muitos homens da Waffen-SS acreditavam que armamentos revolucionários seriam lançados em breve. Sabíamos que coisas importantes estavam acontecendo, disse Erik Wallen, voluntário sueco da Nordland, e que armas sensacionais logo mudariam completamente o curso da guerra. Eles esperavam por dias melhores, mas Berlim não teve milagres, e as armas prometidas nunca chegaram. A guerra já se contava em dias, e para as unidades da Waffen-SS nas ruas de Berlim, restava apenas a certeza da morte. Com o avanço do Exército Vermelho, os comandantes soviéticos marcaram o último aniversário de Adolf Hitler, em 20 de abril de 1945, com um bombardeio intenso a partir do leste. A artilharia lançou uma tempestade de projéteis, arrasando prédios e incendiando bairros já devastados. O fogo chegava à porta da chancelaria do Reich. No bunker, Hitler, antes obcecado pelo destino da Europa, limitava-se a emitir ordens delirantes a exércitos inexistentes. Em 22 de abril, teve um de seus últimos acessos de fúria registrados. Ao saber que o 11º Exército Panzer da SS, do Obergruppenführer Felix Steiner, não cumprira a ordem de ataque. O exército de Steiner fora montado às pressas nas últimas semanas da guerra por Heinrich Himmler, uma criação desesperada de unidades dispersas, restos de divisões já destruídas. Hitler, ainda apegado a ilusões de contraofensiva, acreditava que a força de Steiner poderia atacar o flanco soviético e virar o jogo. Mas naquele ponto isso já era impossível. Não havia reservas, nem combustível, nem munição, apenas homens exaustos diante da aniquilação certa. Quando o ataque não ocorreu, Hitler perdeu o controle. Muitos historiadores veem esse surto como diferente. Não era só frustração ou raiva, mas a percepção de que a única força em que sempre acreditara o abandonaria. A Waffen-SS finalmente havia chegado ao seu ponto de ruptura. Dentro de Berlim, algumas unidades da Waffen-SS, como as divisões Nordland e Charlemagne, ainda resistiam, sem opção de recuo. Sem lar para onde voltar, juraram lutar até o fim. Não havia alternativa. A brutal luta de rua em Berlim foi resultado direto da vitória soviética em Silo Heights, a última grande batalha entre alemães e soviéticos antes da entrada do Exército Vermelho na cidade. De 16 a 19 de abril, a primeira frente bielorrussa, do Marechal Georgy Zhukov, lançou um ataque maciço contra o grupo de exércitos Vístula, comandado pelo general-coronel Gotthard Heinrici. Silo Heights era a última grande defesa de Hitler no rio Oder, barreira natural que os alemães esperavam usar para retardar os soviéticos. Apesar da resistência feroz, as forças de Heinrici foram superadas pelo número e pelo poder de fogo soviéticos. Com a perda de Silo Heights, o destino de Berlim ficou selado. O caminho para a capital estava aberto e o Exército Vermelho avançou em massa. Não haveria mais grandes batalhas nem defesas alemãs organizadas. Apenas caos, massacre e uma última resistência nas ruínas da cidade de Hitler. Os soviéticos, em número quase 10 vezes superior ao dos alemães, romperam as defesas meticulosamente construídas pelo general-coronel Gotthard Heinrici a leste de Berlim. Apesar de campos minados, valas antitanque e artilharia, o Exército Vermelho não foi detido. Com as últimas posições alemãs caindo, os soviéticos transformaram Berlim em um único campo de batalha. Mesmo assim, Stalin não queria que apenas um exército recebesse o prêmio. Em uma última demonstração de manobra política, ordenou que o Marechal Ivan Konev, da primeira frente ucraniana, posicionada ao sudeste de Berlim, também avançasse para dentro da cidade. A decisão intensificou a rivalidade entre Konev e o Marechal Georgy Zhukov. Ambos queriam ser reconhecidos como responsáveis pelo golpe final no Reich de Hitler. As forças soviéticas avançaram ainda mais fundo em Berlim, vindas de várias direções, ansiosas para chegar primeiro ao Reichstag e reivindicar a vitória simbólica para si mesmas. O ataque soviético foi implacável. Com esmagadora superioridade numérica e de fogo, o Exército Vermelho massacrou os alemães restantes com bombardeios de artilharia,
avanços blindados e ataques incessantes de infantaria. As ruas de Berlim se transformaram em rios de escombros, com prédios desabando sob o peso dos bombardeios contínuos. Grande parte do Volkssturm, a milícia civil formada às pressas, se dispersou ao primeiro sinal de combate. Com rifles antiquados e Panzerfausts, muitos desses idosos e adolescentes não tinham qualquer chance contra a máquina de guerra soviética. A juventude hitlerista, doutrinada desde cedo para lutar até o fim, manteve suas posições nos últimos dias de abril. Com fanatismo cego, lançaram ataques suicidas contra tanques soviéticos, correndo entre ruínas para disparar Panzerfaust antes de serem abatidos. Sua resistência feroz impressionou até as tropas estrangeiras da Waffen-SS, já calejadas pelo combate e acostumadas a todo tipo de brutalidade. Nem mesmo os veteranos mais experientes da SS estavam preparados para a intensidade do bombardeio soviético. Entre eles estava Erich Wallin, soldado da divisão Nordland. Ele e seus companheiros se abrigaram em uma casa abandonada, tentando usar as paredes como proteção. Mas já não havia abrigo real em Berlim. Os canhões soviéticos bombardeavam sem parar, reduzindo ruas inteiras a ruínas fumegantes. A artilharia cantava e trovejava ao nosso redor, e as ondas de choque nos lançavam meio inconscientes de um lado para o outro entre as paredes, escreveu Wallin mais tarde. O bombardeio era mortal e desorientador, sacudia a terra a cada explosão e enchia o ar de poeira sufocante e do cheiro acre da pólvora. Mais homens morreram soterrados, sob prédios desmoronando, do que atingidos por impactos diretos. Tetos ruíram, vigas de aço se retorceram e quebraram, e paredes de tijolos se desfizeram em nuvens de pó. A destruição foi tamanha que o ar tornou-se quase irrespirável, tomado por destroços, madeira em chamas e restos humanos. Percebendo que permanecer significava morte certa, Wallin e outros soldados da SS abandonaram sua posição destruída e fugiram por ruas e becos estreitos. Sempre que achavam estar seguros, novos projéteis caíam. O cerco soviético se fechava a cada hora, e apesar das tentativas de fuga, as perdas alemãs só aumentavam. A outrora temida divisão Nordland, antes orgulhosa na frente oriental, era agora apenas um pequeno grupo lutando desesperadamente pela sobrevivência nos últimos dias do Reich. Em 25 de abril, a situação em Berlim já era apocalíptica. As ruas estavam cobertas de escombros, prédios reduzidos a esqueletos de pedra quebrada, e seus defensores, diminuindo a cada hora, já não passavam de remanescentes dispersos de divisões outrora poderosas. Naquele dia, as tropas francesas da SS, comandadas por Henri Feney, se juntaram aos últimos sobreviventes da divisão Nordland, incluindo o que restava dos regimentos Danmark, Norger e do batalhão de pioneiros. A Nordland, agora sob o comando de Rudolf Ternede, ainda dispunha de alguns blindados, canhões de assalto e tanques que tinham sobrevivido à retirada das colinas de Silo. Enquanto várias unidades alemãs abandonavam suas posições e fugiam para o oeste na esperança de se render aos americanos em Charlottenburg, essas tropas da SS permaneceram em Berlim, decididas a lutar até o fim. A força deles foi reforçada por um grupo heterogêneo de estrangeiros da Waffen-SS, finlandeses, letões, espanhóis e húngaros. Ao lado deles se juntaram jovens fanáticos da juventude hitlerista, ainda agarrados ao sonho da vitória, e idosos do Volkssturm, armados apenas com rifles antiquados e armas improvisadas. Apesar do caos, essa força reunida se preparou para uma última batalha. Eles se concentraram perto do aeroporto Tempelhof, ao sul da cidade, e tentaram um contra-ataque contra os soviéticos que avançavam. No início, avançaram pouco mais de 1 quilômetro, até encontrarem de frente todo o peso do ataque vindo do sul. O 8º Exército de Guardas, comandado pelo coronel-general Vassily Chuikov, veterano de Stalingrado, liderava a ofensiva. Não eram recrutas inexperientes, os homens de Chuikov eram veteranos em combates urbanos brutais. Dando apoio vinha o 1º Exército de Tanques de Guardas, do coronel-general Mikhail Kutukov, equipado com alguns dos blindados mais letais do arsenal soviético. Ao meio-dia, o campo de batalha virou um redemoinho de morte. O posto de comando improvisado de Fenet foi atingido repetidamente por fogo de metralhadora. A infantaria soviética avançava em ondas atrás dos T-34, acompanhada pelo estrondo constante da artilharia. Sem escolha, as tropas estrangeiras da Waffen-SS lançaram um contra-ataque desesperado. Avançaram com ferocidade, forçando os soviéticos a recuar em combates corpo a corpo. Por um breve instante, parecia que haviam retomado a vantagem, mas não durou.
Reforços soviéticos chegaram rapidamente, flanqueando-os dos dois lados e lançando tropas frescas para cercá-los. Ao cair da noite, os soldados estrangeiros da SS, exaustos, recuaram para uma nova posição defensiva. As tropas Panzer da Norrland, com pouquíssimos blindados operacionais, posicionaram seus canhões de assalto atrás de barricadas de paralelepípedos, usando a própria cidade como fortaleza. Quando a nova onda de tanques soviéticos avançou, os artilheiros alemães abriram fogo, destruindo vários veículos. Mas o triunfo foi breve. Com a munição acabando, os blindados da Nordland foram forçados a recuar, deixando a infantaria sozinha. Sem blindados, os homens de Fenet não tinham como manter a posição. À medida que os soviéticos fechavam o cerco, os últimos combatentes franceses da SS recuaram mais uma vez. O destino deles era o Unhalterbahnhof, uma das principais estações de Berlim, agora reduzida a uma carcaça em ruínas pelas bombas. Ali perto, abrigaram-se em um salão de cerveja empoeirado, com vidros quebrados e fantasmas de um mundo que desaparecia diante deles. Sob a luz fraca das lanternas, os franceses da SS, exaustos, se prepararam para passar a noite. A cidade desmoronava ao redor e eles sabiam que o amanhecer traria mais um dia de massacre. Para os defensores de Berlim, não havia saída, apenas a certeza de que o fim estava próximo. No dia seguinte, os combates recomeçaram com ferocidade. As tropas estrangeiras da SS, já reduzidas em número, enfrentavam a ofensiva implacável do coronel-general Vassili Chuikov. As ruas de Berlim eram um inferno de violência, um labirinto de ruínas onde cada viela e prédio virava um campo de batalha. Avançávamos como se estivéssemos em manobras, lembrou um soldado da SS Charlemagne. Saltavam de porta em porta, invadiam entradas destruídas e surpreendiam franco-atiradores soviéticos nos andares superiores. Atiradores vermelhos usavam prédios destruídos como pontos de vantagem, mas as tropas da SS reagiam rápido, limpando os edifícios em combates brutais. Atrás deles, os últimos tanques e canhões de assalto da Nordland avançavam, cuspindo fogo e aço. Esses blindados davam cobertura vital, destruindo posições inimigas e forçando a infantaria soviética a recuar. O ataque avançou e empurrou o Exército Vermelho para trás, mas a vitória foi breve. Logo, o avanço foi esmagado pelo poder do fogo soviético. O contra-ataque inimigo foi devastador. Enquanto isso, a juventude hitlerista, alguns com apenas 14 anos, continuava atacando tanques com fanatismo suicida. Armados com Panzerfausts, esperavam em esquinas, entre escombros e bondes destruídos, disparando contra blindados à queima-roupa. Muitos eram mortos instantaneamente por estilhaços e rajadas de metralhadora antes mesmo de atirar. Alguns conseguiam destruir tanques, mas eram abatidos logo em seguida. Soldados estrangeiros da SS, calejados pela guerra, observavam em silêncio sombrio o sacrifício daqueles jovens. Mesmo após o massacre, Hauptsturmführer Henri Fenet alegou mais tarde que seus homens destruíram 62 tanques soviéticos nas batalhas de rua. As ruas estreitas e cheias de destroços favoreciam os defensores. Blindados soviéticos, feitos para avanços em campo aberto, tinham dificuldade no caos urbano. As forças soviéticas sofreram grandes baixas e cada esquina virou uma armadilha mortal. Mesmo assim, o Exército Vermelho tinha uma vantagem decisiva, números inesgotáveis. Erik Walling, voluntário sueco da Nordland, lembrou que as forças de tanques deles pareciam não ter fim. A infantaria cada vez menos víamos. Notamos que o inimigo era só tanques, canhões de assalto e batalhões de foguetes órgãos de Stalin. Não havia um único soldado de infantaria entre eles. Os lançadores de foguetes Katyusha soviéticos, apelidados de órgãos de Stalin pelo som aterrorizante, eram usados sem restrição, lançando barragens devastadoras sobre as ruas controladas pelos alemães. Quarteirões inteiros desapareceram em tempestades de fogo, prédios desmoronando sob bombardeios implacáveis. Os defensores, exaustos após dias de combate, mal conseguiam escapar do massacre. Mas logo a infantaria soviética retornou. Depois que tanques e artilharia abriram caminho, tropas de choque avançaram para eliminar os últimos resistentes com uma das armas mais temidas, lança-chamas. Havia combates por toda parte, lembrou Fenet mais tarde. Nos quintais e telhados, armados com fuzis, granadas e baionetas, a fumaça e a poeira quase nos sufocavam e cegavam. Só enxergávamos meio metro à frente. Os combates na Wilhelmstrasse, antes uma das grandes avenidas de Berlim, viraram um cenário apocalíptico.
A rua estava coberta por carcaças negras de tanques soviéticos destruídos, cujos depósitos de munição explodiam, lançando chamas e estilhaços pelo ar. Tanques de combustível incendiados transformavam veículos destruídos em piras, que projetavam sombras grotescas sobre o fogo da cidade. Berlim, outrora orgulhosa capital do Reich, havia se tornado uma visão do inferno. Enquanto a cidade queimava, um pequeno grupo da Charlemagne resistia no porão da antiga sede da Gestapo. Encurralados e em desvantagem, eles se entrincheiraram com cerca de 100 policiais militares, decididos a lutar até o fim. Entre eles estava o Hauptsturmführer Henri Fenet, com o pé ferido, mas com a determinação intacta. Recusou-se a abandonar seus homens, continuando a comandá-los mesmo com as paredes de Berlim desmoronando ao redor. Nos últimos dias do Reich, Fenet recebeu a Cruz de Cavaleiro das mãos do general-major Wilhelm Mohnke. Antes oficial de alta patente da elite divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler, Mohnke tinha a missão impossível de defender o distrito governamental. Mesmo com o colapso da cidade, cumpriu seu dever final ao reconhecer a bravura dos seus homens. Para muitos da Charlemagne, a Cruz de Cavaleiro era a maior honra militar possível. Mas, a essa altura, as condecorações significavam pouco. A guerra estava perdida, restava apenas lutar pela sobrevivência. Mesmo assim, Fenet, ciente do fim próximo, distribuiu as últimas cruzes de ferro àqueles que julgava dignos. Na manhã seguinte, a cidade ficou estranhamente silenciosa. O trovão da artilharia soviética havia cessado. Os combates haviam parado. As tropas estrangeiras da SS, agora meras sombras de sua antiga força, se abrigaram em um prédio destruído do Ministério da Aviação. No silêncio assustador, esperaram qualquer sinal do que viria a seguir. Logo, a resposta chegou. Veículos cobertos por bandeiras brancas avançaram cautelosamente pelas ruas em ruínas. Soldados soviéticos surgiram, acompanhados de oficiais alemães. Aproximaram-se dos defensores pedindo que depusessem as armas. Um major da Luftwaffe procurou Fenet pessoalmente e informou que a rendição havia sido assinada. Berlim havia capitulado oficialmente, mas para os homens da SS francesa, render-se não era opção. Eles sabiam que, se capturados pelos soviéticos, enfrentariam execução ou destino ainda pior. Em vez de se render, decidiram fazer uma última tentativa de fuga. Sob a escuridão, abandonaram sua posição e desceram aos túneis do metrô da cidade. Avançaram com cautela pelo labirinto subterrâneo, seguindo trilhos entre as ruínas da rede de transporte destruída. Os túneis ofereciam abrigo temporário, mas nem ali estavam sozinhos. Ecos de botas soviéticas e vozes distantes reverberavam pelos corredores úmidos. Eles emergiram perto da estação Kaiserhof e pararam para decidir o próximo passo. Acima, as ruas vibravam com sons de vitória. Tropas soviéticas em caminhões militares buzinavam em comemoração. O pesadelo do Terceiro Reich havia acabado. Para os conquistadores de Berlim, era um momento de triunfo. Para os soldados remanescentes da SS, era o lembrete final de que agora eram fugitivos em uma cidade que já não lhes pertencia. Os homens da SS alcançaram uma ponte próxima à estação ferroviária de Potsdam, escondendo-se sob sua estrutura, nas sombras. O plano era simples, esperar o cair da noite e tentar escapar da cidade sob a cobertura da escuridão. Eles buscavam alcançar os últimos remanescentes das tropas blindadas do general Walter Wenck. Wenck, à frente do que restava do 12º Exército, tentou avançar até Berlim para socorrer os defensores cercados. Mas até ele foi forçado a recuar. A esperança de salvação por meio de Wenck era apenas um último ato de desespero. O tempo se esgotava e os soviéticos fechavam cada vez mais o cerco sobre a cidade. O destino dos homens de Fenet dependia de conseguir escapar pelas linhas inimigas ou serem tragados pelas ruínas da capital de Hitler. Durante a Batalha de Berlim, o general Panzer Walter Wenck ordenou a seus homens que mantivessem uma rota de fuga aberta para quem ainda estava preso na cidade, em vez de tentar reconquistá-la. O 12º Exército, já desgastado e em menor número, não lutava por Hitler ou pela vitória, mas apenas para ganhar tempo para soldados em retirada e civis desesperados que buscavam escapar do cerco soviético. As forças de Wenck realizaram intensas ações de retaguarda, mantendo abertos os últimos corredores para o oeste o máximo de tempo possível. Para Henri Fenet e seus últimos soldados franceses da SS, essa frágil esperança de fuga era seu objetivo final. Escondidos sob uma ponte próxima à estação ferroviária de Potsdam, aguardaram o anoitecer para tentar atravessar o cerco soviético e se unir ao exército em retirada de Wenck.
Se conseguissem chegar aos aliados ocidentais, talvez escapassem dos horrores do cativeiro soviético. Mas o cerco já estava fechado. Antes que pudessem sair de seu esconderijo, tropas russas os encontraram. Sem forças, exaustos, feridos e sem munição, Fenet e seus homens foram capturados. Eles foram incluídos entre os 130 mil soldados alemães feitos prisioneiros pelo Exército Vermelho em Berlim e arredores. Todos destinados a enfrentar o duro cativeiro soviético. Embora a maioria das tropas estrangeiras da Waffen-SS em Berlim tenha sido morta ou capturada, alguns poucos conseguiram escapar, mas permaneceram livres por pouco tempo. Um soldado norueguês da SS conseguiu evitar a captura e fugiu do setor controlado pelos soviéticos, mas sua liberdade não durou. Após ser detido por um guarda russo bêbado, dominou-o e aproveitou a chance para fugir. Avançando para o oeste, alcançou as linhas britânicas e se rendeu, preferindo o cativeiro aliado ao destino brutal nas mãos dos soviéticos. Outro combatente da SS, decidido a desaparecer, refugiou-se nas ruínas de uma adega, esperando o caos diminuir. Movendo-se sob a cobertura da noite, conseguiu seguir para o norte e chegar até a costa. Lá, embarcou em um bote rumo à Dinamarca, na esperança de passar despercebido. Mas logo perdeu essa ilusão. Ao chegar, foi rapidamente preso. Para a maioria dos homens da Charlemagne e da Nordland, que lutaram até o fim em Berlim, escapar era impossível. A guerra havia acabado. Sua luta terminou não com vitória nem com retirada, mas nas garras frias do cativeiro soviético, um destino que muitos não sobreviveriam. Nem todos os soldados da SS Nordland caíram prisioneiros dos soviéticos. Contra todas as probabilidades, Erich Wallen e Hans Gustav Persson, veteranos da divisão, conseguiram escapar das ruínas de Berlim. Disfarçados de refugiados italianos, atravessaram a cidade em caos, passando até por 2 postos de controle soviéticos. A sobrevivência deles dependia do disfarce, fingindo ser civis deslocados, não soldados da Waffen-SS, cuja captura significava execução imediata ou morte lenta em cativeiro. A fuga ousada os levou até o rio Elba, onde embarcaram em uma balsa rumo ao território britânico. Quando alcançaram os aliados ocidentais, estavam finalmente a salvo da retaliação soviética. Mas para a maioria dos que chegavam às linhas aliadas, a segurança era apenas uma ilusão passageira. Para milhares de soldados alemães que cruzaram para as zonas britânicas e americanas, novos sofrimentos os aguardavam. Os aliados ocidentais, determinados a se distanciar dos restos da máquina de guerra nazista, repatriaram rapidamente a maioria dos prisioneiros alemães. Ao retornar, muitos desses ex-combatentes foram presos e levados a julgamento, enfrentando a justiça por seu papel na guerra. Após a Batalha de Berlim, o general francês Philippe Leclerc encontrou 12 franceses capturados da divisão Charlemagne da Waffen-SS, voluntários que haviam lutado até o fim pelo Reich em colapso. Diante dele, com uniformes alemães esfarrapados, Leclerc os teria confrontado com desprezo. Vocês não têm vergonha de usar esses uniformes? Um dos homens da SS, impassível, respondeu friamente. E o senhor? Não tem vergonha de usar um uniforme americano? Segundo testemunhas, essa breve troca selou o destino deles. Enfurecido, Leclerc deu a ordem. Acabem com eles. Não houve julgamento, nem tribunal militar. Os homens do regimento de marcha do Tchad entenderam a ordem sem necessidade de explicação. Era uma sentença de morte. Os soldados franceses da SS foram executados sumariamente no local, sem cerimônia nem justiça. Seus corpos permaneceram onde caíram por 3 dias, até que uma equipe americana de sepultamento recolheu os restos mortais. Entre os capturados pelos soviéticos estava o Hauptsturmführer Henri Fenet, o oficial francês que liderara a última resistência do Sturmbataillon Charlemagne. Em vez de executá-lo de imediato, os soviéticos o extraditaram para a França, onde foi condenado a 20 anos de trabalhos forçados. No entanto, em uma reviravolta, Fenet foi libertado após cumprir apenas metade da pena, destino bem mais brando que o de muitos de seus camaradas. Enquanto alguns estrangeiros da Waffen-SS enfrentaram julgamento e prisão, outros sofreram destinos ainda piores. Russos e cossacos que haviam servido em formações da SS, em geral como voluntários anticomunistas, foram devolvidos à União Soviética. Stalin os considerava traidores e mandou executar milhares deles. Os restantes foram levados em vagões de gado para o arquipélago Gulag, na Sibéria, onde a maioria morreu nas terras geladas. Entre as tropas eslavas da Waffen-SS, destacaram-se os ucranianos da divisão da Galícia. Diferente dos voluntários russos da SS, eles tinham poderosos defensores.
A Cruz Vermelha, o Vaticano e o exército polonês intervieram, alegando que a divisão da Galícia havia lutado principalmente contra o exército vermelho, sem cometer crimes de guerra em larga escala como outras unidades da SS. Sob pressão diplomática, esses soldados ucranianos não foram repatriados para a União Soviética. Depois de uma breve internação, receberam permissão para emigrar e se estabeleceram no Reino Unido e na América do Norte, onde reconstruíram suas vidas longe do Terceiro Reich. Na Iugoslávia, porém, o destino dos ex-SS era bem mais incerto. Muitos prisioneiros sofreram brutalidade, sendo executados sumariamente ou enviados a campos de trabalho forçado. O presidente Josip Broz Tito, consciente do equilíbrio delicado entre facções étnicas, adotou uma postura mais pragmática. Ele sabia que punir todos os ex-integrantes da SS poderia desestabilizar seu novo governo. Assim, apenas os acusados de crimes de guerra contra iugoslavos foram julgados. Os demais, inclusive os que haviam servido na Waffen-SS, receberam anistia. A guerra tinha acabado, mas para os derrotados, especialmente os que carregaram as duplas runas da SS, a luta pela sobrevivência estava apenas começando. Agora, o destino de cada homem era definido não mais pelo campo de batalha, mas pela política instável do pós-guerra. Execução, prisão, exílio ou, em raros casos, clemência. A eficácia das divisões estrangeiras da Waffen-SS variava muito. Algumas se tornaram forças de combate temidas, enquanto outras jamais alcançaram proficiência, sendo relegadas à guerra antipartidária, muitas vezes em campanhas brutais contra movimentos de resistência. Muitas dessas formações careciam de coesão, disciplina e treinamento adequados, sofrendo com deserções, conflitos internos e liderança instável. Ainda assim, houve exceções. A 5ª Divisão Panzer SS Viking e a 11ª Divisão SS Nordland ganharam fama pela eficácia na frente oriental, onde resistiram em batalhas desesperadas contra forças soviéticas muito superiores. Mas mesmo o histórico de combate não livrou quase nenhuma divisão da Waffen-SS da acusação de crimes de guerra. A própria natureza de sua existência as ligava inevitavelmente às atrocidades do regime nazista. Por toda a Europa ocupada, unidades da SS estiveram envolvidas em massacres de civis, execuções de prisioneiros de guerra e atos sistemáticos de terror. E os estrangeiros da Waffen-SS não foram exceção. Apesar desse legado sombrio, é inegável que as divisões estrangeiras tiveram um papel crucial na expansão da organização. Sem os voluntários de fora, a Waffen-SS teria permanecido um corpo de elite relativamente pequeno. Ao recrutar tropas estrangeiras em grande escala, a Waffen-SS dobrou de tamanho a cada ano desde o fim de 1942. O que começou como uma força paramilitar pessoal de Hitler tornou-se um exército multinacional, recrutando soldados da França, Holanda, Bélgica, Escandinávia, Balcãs, Ucrânia e outros países. Nos anos finais da guerra, tropas estrangeiras representavam uma parte significativa da Waffen-SS, com divisões inteiras formadas quase totalmente por voluntários não alemães. No fim, a Waffen-SS, antes considerada força de elite, passou a depender cada vez mais de recrutas estrangeiros para sobreviver. Nos últimos dias da guerra, foram justamente esses homens que lutaram até o fim em Berlim, resistindo às forças soviéticas, quando já não restava mais nada pelo que lutar. O Reich havia caído, a causa estava perdida, e para os sobreviventes, o mundo do pós-guerra não tinha mais lugar para eles. As divisões estrangeiras da Waffen-SS sustentaram a máquina militar nazista, mas ao final pagaram caro por isso. Prisão, exílio, execução ou uma vida inteira carregando o estigma da lealdade à organização militar mais infame do século XX. Encerramos o vídeo de hoje. Sou muito grato por você ter ficado até o fim. Seu apoio é fundamental. Agradeço muito aos meus apoiadores incríveis. Se quiser apoiar o canal ou acessar conteúdos exclusivos, os links do meu Patreon e do Instagram estão logo abaixo. Espero que você tenha aprendido algo novo e, como sempre, nos vemos na próxima aventura. Se cuida e até logo.